Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos conversar com a Ellen Fernanda, autora de uma série de livros infantis que fala sobre o agro. Então vamos entrando, teremos aí um bom papo. Ela já está na área, já vou jogar aqui o convite. Sejam bem-vindos, vamos nessa. Muito bom, boa tarde a todos. Ellen, já joguei teu convite, tá? Então, olha só. Olá, dona Ellen, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Meu Como som é que tá estão bom? as coisas por aí? Você tá onde? Ah, nem todo tem a sorte de morar em Fortaleza, né? Eu sou de Rondonópolis, no sul do Mato Grosso. Ah, Na verdade, eu sou paulista originalmente, mas eu já moro aqui no Mato Grosso há 15 anos. tá certo, tá certo. Bom demais. Mato Grosso, devo estar aí em julho, tudo indica. É mesmo? É, eu Em vou para Cuiabá, talvez? Cuiabá, vai ter um evento da Acrimate, Associação Ah, dos certo, Criadores do Mato Grosso, certo. e a gente está querendo fazer um evento de nutrição um dia antes do evento da Acrimate. Aí eu vou dar uma Muito palestra bom. aí. Hum, Devo dar um pulo por aí, quero ver se eu vou também lá na Chapada, dar uma passeada por lá. Tem que aproveitar, sim. Não é? Tem que aproveitar. É a primeira vez que eu vou no Mato Grosso, nunca fui, não. Não, vale a pena ir. A Chapada é um lugar muito bacana, tem umas cachoeiras incríveis, um Uhum. clima diferente do que é o padrão aqui para nós no Mato Ah, sim, Grosso, o né? padrão é mais quente, né? É mais quente, mais seco, e Chapada é quase assim uma serra para nós, né, aqui. Quando a gente quer E o passar um Pantanal, vale a friozinho, a pena ir gente vai também? para lá. Vale a pena, com certeza, é uma experiência diferente, Uhum. né? Hoje em dia, quando a gente está tendo bastante áreas de preservação, então a gente tem bastante programas que unem fazendas com ecoturismo, então Sim. nós temos muitas onças, umas coisas muito bonitas de serem vistas. Ah, que legal. Mas assim, para ir com um bebê de 6 meses, não, 6 não, 8 meses, dá certo? Depende do ânimo dos pais, né? Não, Eu o pai sempre, eu aí sempre mata. fui, O eu pai sempre fui aí. de viajar com os meus filhos, eu sempre fui de viajar com eles. Aham. Mas eu confesso que no Pantanal, quando eles eram pequenininhos, eu nunca fui, né? E a gente tem que lembrar que é beira de rio, essas coisas, então tem muito pernilongo, muito É. mosquito, e talvez para uma criancinha tão pequena essa não seja a melhor oportunidade. Chapada talvez seja melhor, então. Ah, sim, com certeza. Legal, legal. Ellen, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre a tua formação, me conta um pouquinho a tua história. Com. Bom, eu sou. Bom, eu me chamo Ellen Fernanda Gomes, né? Eu sou paulista de nascimento. Eu fui nascida e criada no interior de São Paulo. Meus pais moram até hoje em Itaberá, que é sul do estado de São Paulo. Eu cresci, né, com os meus pais. Meu pai tinha sítio, eu sempre ia com ele para o sítio, Uhum. tirava leite, acordava de madrugada, né? Então eu acabei pegando gosto pelo agro nessa infância, né? Depois, quando chegou a minha oportunidade de estudar, o meu pai sempre foi aqueles pais assim muito excessivamente protetores, né? Meninas naquela época não iam para muito longe de casa, né? Ele queria que eu fizesse magistério, imagina. Aí eu consegui com ele uma liberação para eu fazer vestibular num único lugar, né? Então eu fiz vestibular na Unesp, que era ali tão, um pouco próximo da casa deles, que era em Botucatu, e eu passei em zootecnia. Então eu fiz zootecnia ali, fiz o mestrado ali também, com qualidade de carne, e o meu doutorado foi na Unesp em Jaboticabal, próximo ali de Ribeirão Preto, é das instituições mais fortes que a gente tem em nutrição animal no país. E meu doutorado foi com nutrição animal. Aí eu conheci o meu marido nessa ocasião, durante o mestrado e doutorado, e ele tinha essa ganância de voltar para o Mato Grosso, né? Para mim, Mato Grosso era um lugar super longe. Eu tinha aquela mesma visão que todo mundo tem, que Mato Grosso só tem índio e onça. Aham. Então, eu falei, vamos lá, vamos ver como é que é, né? Então, eu vim a primeira vez para o Mato Grosso junto com meu marido. Nós prestamos um concurso público para cá e nós viemos para sermos professores na Universidade Federal de Mato Grosso, Ah, que no legal. campus de Sinop, na ocasião, né? Então, eu fiquei 8 anos, se eu não me engano, ou 10, lecionando lá em Sinop, e depois nós pedimos transferência para cá, para Rondonópolis, porque os pais do meu marido são daqui, Ah, tá. e também
ficava mais perto da gente descer para São Uhum. Paulo quando era fim de ano, esse tipo Visitar a de coisa, família, né? né? É. Mas eu sou apaixonada por Mato Grosso, porque eu comento que São Paulo era muito frio, né? E essas de acordar 4 horas da manhã para ir pro sítio e trabalhar no campo com frio é difícil. Sim, Então, quando a gente veio para cá, para mim foi muito bom. Eu gosto muito do clima daqui. entendi. Então, as pessoas às vezes reclamam do calor, reclamam da seca. Eu nunca reclamei. Eu gosto mesmo daqui. E, e os teus pais continuam em São Paulo? Eles são produtores? Eles fazem algum tipo de Continuo em São produção Paulo. na... Na região deles hoje em dia, como a grande maioria do que aconteceu em São Paulo, os pequenos produtores pecuários acabaram diminuindo, né? E arrendando suas terras ali Ah, para tá. soja ou para outras culturas. E foi o que aconteceu com meu pai. Ele ficou mais velho, né? E ele decidiu que para ele era melhor deixar ali a atividade, mas ele continua ajudando meu tio. Então hoje quem toca ali a área do meu pai é meu tio e eles continuam Hum, trabalhando juntos, mas entendi. produzindo soja nesse momento. Soja, né? Uhum. Entendi, entendi. E de onde é que veio a ideia de escrever livros infantis? Porque assim, você é uma zootecnista, fez mestrado, fez doutorado, ensina na faculdade, quer dizer, ensina adultos, né? Exato. De onde veio a ideia de livros Na infantis? verdade, eu tenho que até te agradecer, porque para mim aqui é uma oportunidade diferente, né? Normalmente o meu público são pessoas ligadas ao agro de alguma maneira, né? Então eu estou Uhum, falando para estudantes do curso de zootecnia, medicina veterinária, agronomia, ou palestras para pessoas do agro, né? aham, Então aqui o seu público é mais nutricionista, pessoas sim, ligadas a que entendem um pouco mais de nutrição, né? Pessoas ligadas à saúde, que querem saber mais para cuidar da saúde. Então, para mim é um exato. público um pouco diferente. Então, é uma oportunidade muito bacana de estar falando aqui sobre o meu trabalho, né? E eu tenho Bom, certeza que tem muitos que têm filhos pequenos que vão gostar de saber que vão poder mostrar esses livros para ele. Ah, deixa eu mostrar aqui antes de falar. Eu estou aqui com a coleção completa. Olha, a gente tem, olha só, os livros, esses são os livros da Ellen. São 6, né, Ellen? Eu peguei certo, né? Porque o meu filho. na verdade, no total são 9. Eu vou te mostrar os outros Ah, aqui. são 9. São 9. Ah, quero os outros 3 também. Eu achei fantástico, eu vou te dizer o que é que acontece. A gente vive hoje, e eu não quero botar o carro diante dos bois, não, mas a gente vive hoje uma agenda vegana muito forte, né? E as escolas das crianças, o meu ainda não está em idade escolar, ele tá indo para 4 meses agora, o meu mais novo, mas já é uma preocupação minha e eu preciso ter. Eu já tenho aqui uma pasta que é praticamente um dossiê para se a escola vier com negócio de segunda sem carne, tá aqui, ó. Meu filho vai comer carne na segunda-feira, não tem essa história não. E aí, Tá certo. quando eu vi esses livros, eu digo, cara, eu tenho, isso aqui tem que estar na minha coleção para eu poder ler para ele, né? Porque tem aqui, ó, será que os humanos precisam comer carne? Achei fantástico, né? Será que a vaca quer acabar com o planeta? Isso que é exatamente esses mitos, né, Ellen, que a gente vê por aí, né? Esse aqui eu achei fantástico, apesar da gente já ter um cãozinho, né? Será que você está pronto para ter um cãozinho? São livros, assim, eu achei muito legal. Comer e Crescer, o que tem a ver. Essa história de hormônios, que é uma coisa também que é muito contada, né? As pessoas, todo mundo pergunta sobre isso, sabe? Sim. E será que o produtor quer intoxicar o consumidor? Olha quem está aí, a Lívia. Foi Eu através da vi. Lívia que eu te conheci, entendeu? Muito obrigada, Lívia. Então, assim, eu achei genial. Me conta um pouquinho da história dessa entrada no mundo infantil. Como é que foi isso? Tá. Então, na verdade, quando eu morava em Sinop, eu tive o meu primeiro filho, né? E a maternidade, ela traz pra gente uma série de coisas novas, né? Uhum. E eu me descobri de uma certa forma na maternidade, porque mudou muita coisa em mim. Então, aquele serzinho novo que eu comecei a conviver ali, que eu tive que me adaptar a ele e conhecê-lo de alguma forma, ele fez eu rever muitos conceitos que eu tinha, de coisas que eu achava que eram importantes e de como melhorar aquilo em função dele, né? Então, nós melhoramos dentro de casa os nossos hábitos, a nossa alimentação, a gente quer viver mais tempo, a gente quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, de maneira geral, né? E aí, eu comecei a escrever histórias infantis com situações que a gente vivia dentro de Uhum. casa. Então, são os 3 primeiros livros que você não tem aí, que eu vou te mostrar aqui agora. Né? Então, o primeiro livro que eu escrevi é esse aqui, que é O Jacaré Zeca e a Sua Cueca. Ah, legal. Então, ele era assim, uma fase que eu tinha um menininho
de 3 anos de idade, que ganhou um irmãozinho. Na hora que ele estava começando a ter independência para ir no banheiro, ele quis regredir por causa do irmão, né? E aí eu tive que inventar uma história para ajudar ele a se fortalecer nesse momento. E essa história ficou legal, e as minhas amigas que vivenciavam o mesmo problema começaram a usar a história dentro de casa também, e eu falei, essa é uma ótima oportunidade para transformar isso num livro. Sem dúvida. E aí eu fiz uma parceria com uma editora e saiu, né? Foi muito legal e tal, foi uma experiência muito importante. Depois nós tivemos outros 2 momentos em casa, que era esse aqui, que é o Mamãe Tô Com Medo, e aí eles não queriam mais dormir no quarto sozinhos, né? Tem medo disso, medo daquilo, então foi uma maneira de eu fortalecer eles também para essa independência. E o último que saiu, então era uma história que já estava escrita há muito tempo, mas ela só foi lançada ano passado, que é Remédio Não, que é de um menininho que não gostava de tomar remédio. Né? Então são histórias que a gente vivenciou aqui dentro de casa, e quem fez os desenhos foram uma amiga minha, e ela tentou fazer assim, desenhos que se pareciam com os meus meninos, sabe? Então quando eles olham para as imagens, eles se identificam, é o pijaminha que ele usava, é o ursinho de pelúcia dele. Então foi uma história muito legal para a gente aqui dentro de casa. E isso me trouxe na verdade, eu redescobri que eu era capaz de escrever histórias, né? E aí, durante a pandemia, nós já morávamos aqui em Rondonópolis, o meu marido me vendo toda engajada com as histórias e tal, ele falou, mas Ellen, por que você não aproveita e não escreve alguma coisa relacionada à sua profissão? E a gente estava vendo naquela ocasião, não sei porque a gente ficou muito tempo ocioso olhando na internet, muito tempo, a gente acabou vendo tanta bobagem sendo falada nas redes sociais sobre produção animal, sobre consumo de carne, tentando incentivar as pessoas a diminuírem esse consumo, que eu falei, eu quase que me senti na obrigação, sabe? Porque eu sou professora, eu sou zootecnista, eu tenho doutorado em nutrição animal, eu sei como é que funciona, eu sou mãe. Quem melhor do que eu, né, não sendo falsa modéstia, né, como diria minha sogra, eu posso escrever sobre esse assunto, né? Sim, e aí, um belo dia, eu sentei lá e escrevi logo as 2 histórias de uma vez só, que foram essas 2. Então, a primeira que foi, será que os humanos precisam comer carne? Né? Então, nessa história, a gente aborda a importância do consumo de proteína de origem animal. Né? Então, as pessoas, às vezes, acham que carne é um alimento facilmente substituível. As pessoas, às vezes, não entendem a importância dos produtos de origem animal para o nosso desenvolvimento. Né? Então, esse livro ele traz essas informações, explica, né, para as pessoas se sentirem seguras com relação a isso, relembra pontos de quem são os animais carnívoros, quem são os animais herbívoros, por que nós, seres humanos, somos onívoros, que tipo de nutrientes a gente precisa, né? Então, fala um pouco sobre evolução, essas coisas nesse sentido, para dar segurança para as pessoas. Mas aí, o livro foi muito bem aceito, as pessoas achavam, legal, então beleza, a gente precisa comer carne, mas, no entanto, a vaca continua sendo responsável pelo efeito estufa. Sim. Então, não vou mais comer carne. Aí que surgiu a segunda história, né? Então, será que a vaca quer destruir o planeta? Então, aqui nesse livro a gente fala o que a vaca tem que a torna tão diferente, por que ela produz esse gás? Que gás é esse que a vaca produz e por que todo mundo tem medo disso? Né? Então, a gente fala um pouco sobre o que é um animal ruminante, como é que as bactérias fermentam esse capim, essa pastagem, né, dentro do trato gastrointestinal dos ruminantes, por que esse gás não é tão nocivo quanto as pessoas acreditam. Né? Então, a gente tem que se preocupar muito mais com a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, do que com o metano e o CO2 produzido organicamente por um animal, né? Que logo depois vai ser utilizado ali na fotossíntese, uma série de coisas, né? Então, para as pessoas entenderem que a gente não pode culpabilizar a produção animal por uma coisa que nós também temos responsabilidade sobre de outra forma, né? Então, nós também temos que olhar para aquilo que nós fazemos, né? E esses 2 livros, eles foram apoiados no primeiro momento pela Acrimate, né? Que é a Associação de Criadores aqui do Mato Grosso, Então, a ideia inicial era que a gente conseguisse produzir um volume grande de livros para serem distribuídos nas escolas, para ajudar a levar essa boa informação para os jovens, para os adolescentes que tinham essa dúvida, né? E a gente nós visitamos aqui no Mato Grosso, como
um todo, acho que umas 36 escolas, né? Foram distribuídos mais de 20 mil livros, entre os apoios que nós tivemos com a Acrimate, com a Confraria da Carcaça, né? Então, levando essa informação. Que E o que era legal. legal? A gente ia para as escolas, né? Então, eu falava com as crianças, eu reunia lá uma galera, explicava os assuntos, a gente falava sobre a alimentação, falava sobre os nutrientes e falava sobre esses mitos, né? Então, cada um desses mitos, cada um desses livros, ele fala sobre um mito diferente e que muitas vezes nós percebemos que não só os alunos tinham dúvida, mas também os professores. Então, a gente via, assim, muitos professores com dúvidas sobre esses assuntos, né? Então, a gente vislumbrou o quanto que isso era importante mesmo de ser falado, Uhum. né? Porque nós estamos aqui num estado que é muito importante em termos de produção de carne para o Brasil, para o PIB nacional, e as pessoas têm dúvida com relação Sim. àquilo que nós estamos fazendo, né? Então, nós precisamos levar essa boa informação para as pessoas e mostrar o quanto o sistema produtivo evoluiu ao longo dos anos. Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente está lá na década de 80, que a gente usa o mesmo padrão de produção que era no passado, né? E mudou muito. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas essa evolução pela qual o sistema passou. Sim. Sim. Excelente, excelente. Eu não sabia que você tinha conseguido atingir um público tão grande, né? Foram 20 mil livros, você falou, que foram distribuídos. Foram. Muito legal, Muito legal. muito legal. Porque assim, eu ouvi falar a primeira vez dos seus livros através da Lívia, o quê? Um mês atrás, eu acho, um mês e meio atrás, que a gente se falou pela primeira vez. E quando eu vi, eu disse, cara, eu tenho que comprar esse livro pro Luiz Henrique. E aí fui na Amazon, onde a gente vai primeiro, né, para procurar os Uhum, livros. uhum. E os livros, assim, eu imagino que seja edição esgotada, não sei. Eu sei que tá R$ 600 na Amazon Livro. Aí eu disse, Na cara, verdade, eu já tentei resolver esse problema, mas a Amazon ela funciona como uma hum, estante, né? E qualquer pessoa que tenha um material pode oferecer ele para sim, venda. E sim. ela não consegue rastrear quem é a pessoa que está oferecendo. Hum, Então, aqueles valores que estão lá não sou eu que sim, ofereço. eu imaginei que É não. um, Eu são imaginei que outras não. pessoas. E eu não consigo tirar aquilo do ar, entendeu? Ah, entendi. Então fica, eu Entendi. até já reclamei, eu falei, porque parece que é um marketing Sim, negativo do meu trabalho, né? A pessoa sim. que bate o olho lá e vê aquela informação equivocada, fala, Ah, cara, não vou mais correr atrás desse livro, não, deixa pra lá, né? como eu já compro na Amazon há muito tempo, e eu sou um cara que adora livro, basta ver aqui atrás de mim. Então eu sei que tem alguns livros lá que são livros antigos, que já saiu de linha, não tem mais edição. Aí eu imaginei que fosse esse o caso. E aí sim, aí tem só aquelas pessoas que têm alguns, elas colocam o preço que quiserem. Eu nem Uhum. me. Aí eu disse, não, mas eu tenho que entrar em contato com ela. Vai que tem esses livros É ainda, né? Foi claro, o uma melhor grata caminho é falar com o satisfação. autor. Uma grata satisfação ter isso aí. Me fala uma coisa, Ellen. Quem é a Aninha? A Aninha, a minha avó se chamava Ana, com Hum, dois N's, como é a Aninha, né? E a minha avó, ela era uma pessoa à frente do tempo para a época que ela viveu. Então, ela era uma pessoa ativa, ela era uma pessoa que não se escondia atrás do estereótipo feminino da época, né? Então, a sim. minha avó foi a primeira vereadora lá na nossa Olha só, que cidade. legal. E eu aprendi com ela o prazer de ler, né? Então ela era a pessoa que puxava a gente para a leitura, ela dava livro, ela comentava os livros. Então você tinha obrigação de ler e ela lia jornal todo dia, fazia aquelas cruzadinhas todas, né? E hoje em dia a gente perdeu esse prazer que a gente Sim. não tem mais essas coisas, Não tem né? mais jornal escrito, né? Não Não tem mais tem, pois essas. é. E aí foi uma forma que eu encontrei de homenageá-la, porque ela foi uma pessoa muito importante para a minha formação, para o meu crescimento, e, e ela faz parte aqui das histórias Que hoje em legal, dia que também. legal. Uma bela homenagem, uma bela homenagem, Obrigada. né? Muito legal, muito legal. Como foi, então, assim, eu imagino que a Aninha não é só o nome, ela deve ter muito da tua avó também, no sentido, talvez, da curiosidade, de fazer essas perguntas Talvez. perguntas assim, que ninguém faz, né? Sim, sim. E aí, você já falou alguns, eu falei outros, né? Então, cada um desses livros, ele tem um mito que ele aborda, Uhum, né? Então, os dois primeiros que surgiram foram esses, que nós falamos sobre a carne, e depois, num segundo momento, nós tivemos esse aqui, que falou sobre o hormônio na carne de frango, né? Então, que as pessoas também têm muita dúvida sobre esse assunto. Então, as pessoas, às vezes, elas deixam de comer a carne de frango
porque eles acham que tem hormônio, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem entender como que um animal com 40 dias vai estar pesando 4 quilos, né? Então houve uma evolução muito grande na cadeia produtiva das aves de maneira geral, né? Então aquilo que a gente tinha na década de 50, um frango que levava 56 dias para estar pesando 1 quilo, hoje em dia ele leva 42 dias para estar pesando 4, Sim. né? Então, um melhoramento genético muito importante, um acerto na qualidade dos alimentos, na nutrição dos animais, nas instalações, para que esses animais possam chegar a esse nível produtivo e oferecer proteína de qualidade para a população, porque a gente não pode esquecer que o nosso país cresceu muito, o mundo cresceu muito, né? Então, pra você ter uma ideia, assim, falando em termos de números, só para a gente elucidar o que a gente está querendo dizer aqui. Na década, deixa eu pensar, 1940, talvez, a gente tinha uma pessoa no campo produzindo alimento para cada uma pessoa que estava na cidade. Uhum. Então, era uma equação fácil de ser Sim. equilibrada, né? Hoje em dia, esse número mais que dobrou, esse número disparou, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma pessoa no campo para cada 9 pessoas na cidade. Nossa. Como a gente conseguiria produzir alimento para esse tanto de gente se nós não melhorássemos a qualidade dos produtos que nós estamos produzindo, né? Então, nós temos que ter animais que desempenham melhor, que ganham mais peso, da mesma forma que plantas que produzem mais e são menos suscetíveis a pragas, né? Então, a gente precisa lançar mão desses benefícios. E às vezes as pessoas não entendem isso, as pessoas acham que esse alimento ele não é tão bom quanto era o do passado, né? Muito pelo contrário, é proteína de boa qualidade que está sendo disponibilizada ali a baixo custo. Sim. Ah, mas o frango caipira é melhor que o frango de granja. Não necessariamente, né? A gente na universidade, eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente trabalha com vida, a gente não tem resposta exata, né? Então, sempre que Nossa, você se for todo fazer mundo uma entendesse isso que você recomendação, acabou de falar, seria ótimo. As pessoas acham que a gente é um organismo digital, né? 0, exato, 1, ligado, desligado. Não é assim. e não é. E aí eu falo para os meus alunos, a gente vai fazer um cálculo de uma dieta, tananã, tananã. Tem o certo e tem o que é possível, né, de ser realizado. Então, se eu tenho condições de comer só frango caipira, ótimo. O frango vai fazer mais exercício, a fibra muscular vai ser diferente, vai ter alguns benefícios ali, tudo bem. Cabe no meu orçamento? Ótimo. Mas eu não tenho é, condições de ter esse frango caipira, então eu posso comer sim o frango de granja. E ele é muito saudável e faz toda a diferença no meu prato, né? Sim. Então eu preciso incluir essa proteína na minha alimentação. É muito, muito importante, né? Ter essa opção acessível para a Sim. população. É uma frase que eu gosto muito, que é: o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Exato. Não faz sentido. Porque o que acontece muitas vezes, e isso é uma característica tradicionalmente humana, é que a gente ou é 8 ou é 80, né? Ah, se eu não posso usar o salmão do Alasca, então eu vou comer biscoito recheado. Sabe? Tem tanta coisa no Exato. meio do caminho para você não se intoxicar, né? Para você comer ou Uhum. o salmão de granja mesmo que vem do Chile, ou o filé de tilápia, Ou sabe? sardinha em Ou lata. sardinha em lata. A pessoa vai de um extremo, que ela não consegue porque é caro, porque realmente é difícil de conseguir, etc. Ela vai para o outro extremo, que é a porcaria que você encontra em qualquer lugar e que faz mal para a saúde, né? Então, Exato. não faz sentido realmente. Então eu acho que é muito bacana esse movimento que você faz, que as pessoas não podem ter medo da comida, né? A gente tem que comer o mais próximo possível dos nossos ancestrais, a gente tem que tentar Uhum, manter ali uma alimentação limpa, né? Porque o sim, grande vilão são os industrializados sem e sombra não de a comida de dúvidas. verdade, né? Perfeito, perfeito. É isso aí que eu venho batendo nessa tecla já há muito tempo, há muito tempo, né? Tem uma pergunta interessante aqui, aproveitar que foi feita, eu acho que vale a pena. É verdade que frango de granja fica muito tempo com luminosidade, por isso ele come mais e engorda mais rápido? Existem algumas estratégias que eles podem utilizar sim para aumentar o consumo. Então, o frango ele é um animal que se atrai pelo alimento visualmente.
né? Então, uma das coisas, sim, pode ser a luminosidade. Mas a gente tem que lembrar que os sistemas de produção mudaram tanto ao longo dos anos, né? E isso é muito controlado nas indústrias, vamos pensar assim, dos suínos e das aves, que são animais produzidos muito intensivamente hoje em dia, Certo. e é muito controlado o tempo de descanso dos animais, o tempo para ingestão de alimento, né? Então, eu tenho isso rigorosamente controlado. Então, ele não é criado de forma desgovernada, né? Certo. Então, a gente E respeita hoje também em dia não os ritmos desumana, né? circadianos. Exato, é. Então, a Certo. gente sabe que, de acordo com os ritmos circadianos, todos os animais, eles têm lá 8 horas que eles vão estar ativos, ingerindo alimentos, se movimentando. No caso dos ruminantes, 8 horas de descanso, de ruminação, de ócio, né? E 8 horas de descanso. Então, isso tende a ser respeitado, né? Então, a gente tem que lembrar que, hoje em dia, com o avanço das tecnologias, a gente nunca teve tanta informação disponível para melhorar a qualidade dos sistemas produtivos em todos os aspectos, né? Então, a gente tem ambiência muito bem equilibrada, instalações, né, manejo sanitário, manejo nutricional, então, e inclusive de bem-estar animal, né? Então, a gente vê que as pessoas se preocupam muito com o bem-estar animal. Então, se a gente pegar informações aí da Sociedade Brasileira de Vegetarianos, as razões mais Sim. apontadas para justificar uma pessoa ser vegetariana ou vegana estão a ética com relação aos animais, a saúde e tem mais uma coisa. Ah, e o meio ambiente, né? Então são essas três coisas que eles mais alegam como motivos para deixarem de comer carne. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas que muitas vezes eles estão deixando de comer carne por um motivo ligado à desinformação, né? E Sim. aí acaba prejudicando a própria saúde, achando que está fazendo bem para o meio ambiente, e na verdade não é o que acontece, né? Então as Perfeitamente. pessoas acham que, eu vou parar de comer carne bovina porque a produção de bois prejudica a camada de ozônio, aumenta o efeito estufa. Mas a pessoa não entende que o gás metano, o gás CO2 que é produzido ali pelo ruminante, ele é rapidamente absorvido pela própria planta para fazer a fotossíntese, né? E esse gás não vai ficar na atmosfera. Muito mais prejudicial é lá o seu carro, que você está indo para o shopping 3 vezes por Hum, dia, gastando hum. gasolina à toa e botando CO2 para fora, né? Então a gente tem que pensar sobre esse tipo de coisa. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, tem fazendas que ganham dinheiro vendendo crédito de carbono. O que é isso? Quer dizer, eu tenho uma área de pastagem na minha fazenda tão bem manejada que a quantidade de fotossíntese que o meu capim faz é superior à quantidade de metano que o meu boi produz. Aí eu Então vendo sobra, excedente. sobra, tá? Então eu vendo isso para uma empresa, para uma indústria que precisa. Então lá uma indústria lá na cidade que produz muito metano e muito CO2, ela precisa compensar isso de alguma forma. E ela compra os créditos de carbono de mim. Sim. Então olha que maneira É. interessante dos produtores rurais ganharem dinheiro hoje em dia. E às vezes as pessoas não sabem que isso é possível, que isso está acontecendo, está lá culpando o produtor, e não é verdade, né? É verdade, é verdade. E é assim, sabe, Ellen, eu tenho observado que esse movimento vegano, esse movimento vegetariano, é um movimento puramente urbano, né? É um movimento que vem da cidade. Então ele vem do desconhecimento Exato. da realidade da produção, Uhum. né? São aquelas pessoas que conhecem a carne e o ovo e o frango e o peixe do supermercado, Sim. não sabe como é produzido. Na realidade, eles acham que sabe como é produzido, porque eles assistem os documentários do Netflix e aí É. acham que a produção é daquele jeito, Sensacionalista. né? Isso. Totalmente sensacional. São, na realidade, não são documentários, são peças de propaganda para convencer você a deixar de comer carne. Sim, Claramente. Né? sim. E aí a gente tem que se questionar sobre essas coisas, né? Então, os Uhum. meus livros eles surgiram nesse sentido, de fazer as crianças e os jovens refletirem um pouco melhor sobre aquilo que eles ouviram na internet de alguma forma. Porque toda essa boa informação, ela não vem na mídia, né? Sim. Ela não vem na televisão aberta, né? A blogueira famosa, ela não está falando sobre esse assunto.
né? Ela está falando justamente o contrário, porque ela está falando sobre uma coisa que ela também não entende, né? Então a gente tem que reforçar esses pontos de opinião para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Para que eles não deixem de se alimentar de forma correta, pensando que estão fazendo bem para o planeta, né? Exato. Então uma das outras coisas que eu ouço muito as pessoas tendo dúvida quando eu vou nas escolas é com relação ao bem-estar dos animais, né? Então a gente às vezes vê aquelas propagandas também sensacionalistas assim, tem lá o porquinho e o cãozinho, né? Se você ama um, por que você come o outro? Né? E aí, se você olhar para aquilo sem entender, você realmente acha que aquilo é um desrespeito com o animal, né? E aí você fala, poxa, então vamos parar de comer carne mesmo, tá certo? Sim. Mas não é assim, né? Então a realidade hoje em dia é muito diferente. A gente não pode deixar de mostrar os pontos positivos e as coisas que evoluíram. Então a gente tem no Brasil hoje uma série de pesquisadoras que trabalham só com bem-estar animal. Eu vou citar duas aqui para vocês terem de base, depois vocês entram no Instagram delas para vocês procurarem. Então a professora Fernanda Maffitelli é uma delas. Ela trabalha com bem-estar de bovinos, ela tem um programa que se chama Cada Bezerro Importa. Né? Então, ela treina os funcionários da fazenda a fazerem massagem nos bezerros logo que eles nascem. Né? Então, os bezerros têm ali um carinho humano, aí ele vai ser treinado para ele ser bem tratado a vida dele inteira. Isso muda completamente os horários de manejo, é um manejo muito mais calmo, muito mais dócil, muito mais respeitoso, inclusive na hora do abate, Sim. né? E a outra pesquisadora é a Carmen Pérez. Então, a Carmen Pérez ela é uma fazendeira aqui do Mato Grosso também, e ela tem a fazenda dela toda respeitando todos os princípios de bem-estar animal. Então, é um exemplo para a gente seguir, para a gente entender, para a gente ver como é que funciona, para a gente ver como as coisas podem ser feitas tratando bem os animais, Muito né? bom. E eu falo, inclusive na hora do abate, porque quando os animais vão ser encaminhados para o abate, eu preciso que, em todas as plantas frigoríficas do país, isso é legislação, exista um profissional médico veterinário ali de pé, atestando que esse animal foi insensibilizado de forma adequada antes de ele ser abatido. Então, os animais não podem sentir dor na hora que ele vai ser abatido. Né? Então, a carne dele vai ser utilizada, mas ele não tem que sofrer por causa disso. Claro, Né? Então, isso é claro. muito importante. Sim. E todos os profissionais têm que ter essa consciência. Né? Então, a gente passa por um momento de adaptação, de transformação dos sistemas de produção, e isso precisa ser dito, isso precisa ser mostrado para que as pessoas entendam que nós todos, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, pessoas da área, nós estamos trabalhando para que isso melhore dia após dia, né? Para que Uhum. o sistema produtivo seja cada vez melhor e mais eficiente. Exato. Exato. E o desconhecimento é tão grande, sabe, Ellen, que as pessoas elas chegam a sugerir que chegam a acreditar que esses animais são maltratados. As pessoas não entendem que maltratar um animal significa maltratar o próprio negócio. É tipo Exato. comer a galinha dos ovos de ouro. Tá Uhum. entendendo? Porque na hora que eu maltrato o animal, na hora que o meu animal não é bem cuidado, na hora que o meu animal não é abatido da maneira correta, não é insensibilizado da maneira correta, quem Uhum. sofre é a carne. E na Sim, hora que a carne fica ruim, eu não vendo. Eu não exporto. Tá entendendo? Então, assim, não é só uma questão de você ter a empatia e cuidar bem do animal. Se você imaginar assim, o fazendeiro mais ganancioso que existe na face da terra, ele vai tratar bem o animal, porque se ele não tratar bem o animal, ele não ganha dinheiro, uhum. né? Então, sabe, realmente é muita desinformação. Por isso que eu quis fazer essa live contigo, porque eu acho que a gente precisa passar essa informação para as crianças, entendeu? Porque aí, esse exemplo que você colocou, se eu não como o cachorrinho, por que que eu vou comer o porquinho? Tá entendendo? E na hora que eu jogo esse exemplo, uma criança que acha o cachorrinho fofinho, ela vai achar o porquinho fofinho também, porque realmente é Uhum. fofinho. É Tá entendendo? fofinho. Apesar de eu achar muito fofinho o bacon que eu como também. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É uma argumentação que não se sustenta quando você pensa como a coisa realmente acontece, né? E como é cultural. Porque se eu mostrar essa mesma imagem de um cachorrinho e de um porquinho lá na China, em determinados lugares, ele vai dizer, pode trazer os dois, meu amigo, que eu traço Os bem dois. direitinho. Não é verdade? Né? Sim. Então, quer dizer, é muito cultural essa questão.
cachorro ele é um animal de estimação no nosso país. O porquinho não. Embora tenha algumas pessoas que o tenham como animal de estimação, né? Então, tem isso também, né? Então, a verdade é que o que nós temos que combater é a desinformação Perfeito. e fazer as pessoas entenderem que eu não posso prejudicar a minha saúde por ideologias vazias, né? Isso. Então, e o nosso objetivo em falar nas escolas era porque muitas vezes as pessoas, ou as crianças, os jovens, eles deixaram de comer alguma coisa de origem animal por uma má informação que eles ouviram, né? Ou às vezes até por influência de alguém da família, né? Uhum. E aí ele precisa pensar sobre aquele assunto, porque é, quando eu entendo, que é o que a gente vivenciou nas escolas, quando as crianças entendem sobre aquele assunto, quando elas têm a oportunidade de conversar com alguém e tirar todas as suas dúvidas, eles se sentem lá dentro do núcleo familiar deles os responsáveis por aquela boa informação que está circulando. Né? E aí a gente leva isso para mais lugares, para mais longe. Né? Então, ele poder levar o livro para casa e mostrar lá para a tia dele que falou tal coisa, para o primo que fala outra coisa. Então, ele vai discutir sobre aquele assunto no núcleo familiar e divulgar aí essa boa informação. Né? Muito bom, muito bom. O processo de criação desses livros, você seguiu sempre a mesma linha, desde os primeiros, contando as histórias mais, com situações mais cotidianas, ou você teve um processo diferente? Tipo assim, por ser um livro que envolve, porque assim, contar uma história do, por exemplo, sabe, da questão da cueca e tudo mais, é uma coisa. Mas a partir do Uhum. momento que eu vou abordar um assunto que acaba sendo um assunto técnico, ainda mais você sendo zootecnista, eu imagino que tenha uma nuance que deve ser pensada, né? Não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas o primeiro livro que eu fiz, nós fizemos em parceria com uma editora, né? Só que não funcionou muito bem para mim, né? Então, talvez eu fosse pequena demais para o tamanho da editora e elas não conseguiam estar na onde eu queria que Uhum. estivesse, né? A partir do segundo livro, eu tentei fazer de forma mais independente. Então, eu mesma, que você vê que, à exceção dos três, que são os livros das histórias infantis, lá com os meus filhos, os outros todos fui eu que desenhei. Então, quando você vai pensar, eu vou contratar alguém para desenhar, não dá certo. Porque o que está na sua cabeça, a pessoa não consegue transmitir, porque ela não viu o que você pensou. Né? Então eu falei, não, eu mesma vou ter que resolver essa situação. Então você pode ver, se você pegar o primeiro livrinho, que é o do cãozinho, o primeiro que a Aninha apareceu, ela é uma Aninha rudimentar, vamos pensar assim, né? Uhum. Depois, no último, a Aninha tá de cara nova, ela é outra Aninha, É né? Ela, verdade, é verdade. ela também evoluiu muito. Dá para ver claramente a evolução, né? Ela evoluiu junto comigo na, na, nas histórias, né? E aí eu consegui um parceiro muito bom, que é um diagramador aqui da nossa cidade, que é o Ulisses Amorim, e ele me entende. Então a gente passa assim, quando eu escrevo a história, escrever a história não é a parte mais difícil para mim, né? A parte mais difícil é adequar os desenhos às cenas, né? Então Certo, aí eu preciso muito da ajuda dele. E aí a gente leva assim um ano para um livro estar pronto, né? E entendi. aí como esses livros eles eram ligados de alguma forma à minha profissão, a minha maneira de fazer com que eles acontecessem, com que eles pudessem ser produzidos em maior escala, era fazer parcerias, né? Então nós Uhum. fizemos parceria no primeiro momento com a Acrimate, depois com a Confraria da Carcaça Nelore, que patrocinou também um grande volume de livros para ser distribuído, inclusive foi para grandes feiras agropecuárias do país, por conta do apoio deles. Né? Esse da carne de frango foi um apoio de uma empresa de aves do Paraná, né? A Unifrango. E agora os dois últimos, que. Porque, na verdade, assim, a gente falou da importância do consumo de carne, a gente falou que a vaca não é a vilã da história, a gente falou que nós precisamos comer todo tipo de alimento, mas as pessoas ainda tinham muita dúvida sobre o que colocar no prato, né? Então, surgiu essa história aqui, que é Uhum. comer e crescer, o que tem a E ver. Né? Então, diga-se aqui de a gente vai passagem, é explicar um livro de receita, né? livro de receita também. Né? Então, nós fizemos ali o que os seres humanos precisam comer. O que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é mineral, o que é vitamina, o que é fibra, para que serve cada um.
Dá para eu viver sem algum deles? Né? Então, eu respeito muito isso de, principalmente para criança, a gente não pode ser extremista com as coisas. Né? Então, eu já tentei fazer uma alimentação carnívora 100% estrita e para Uhum. mim não deu certo. Lá pelo quinto dia, me deu uma vontade de comer um tomate. Eu falei, Pois é. entendeu? Então eu acredito que a gente tem sim que colocar comida de verdade no nosso prato, mas sem extremismos. Eu não sei se você tem um filho mais velho ou não, se você só tem um pequenininho, Não, eu tenho mas dois mais velhos, tenho um de 19 e um de 13. eu fujo dos extremos aqui em casa, sabe? Então eu vou até elucidar com uma história de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga minha muito próxima a mim, que ela come muito doce. Desses doces porcaria mesmo, sabe? Uhum. Chiclete, bala, pirulito, gominha, esses negócios que não tem nada, só açúcar. Aí eu falo pra ela, mas fulana, você não pode comer isso, isso faz mal pra saúde, né? Seus filhos estão vendo, você tá dando pra criança, não faz isso. Aí ela me contou a seguinte história, falou, Ellen, quando eu era pequena, os meus pais eram muito humildes, muito humildes. E na minha casa não tinha doce, não tinha nada. A gente passava na frente dos lugares, a gente ficava com vontade de comer. Uhum. Então, para ela hoje, ter doce na bolsa é um sinal de riqueza, Sim, entendeu? Então, isso para ela é uma coisa emocional. E nós não podemos esquecer que nós, seres humanos, nós somos também emocionais, né? perfeito. Então, ela tem isso, ela não consegue parar porque para ela virou um sinônimo de outra coisa. E a Uhum. gente precisa ter cuidado com isso. Né? Eu me lembro que os meus filhos, até ali 2 anos, 3 anos de idade, eu não deixava eles tomarem refrigerante. Correto. Não tomava. Aí eles entraram na escola. Aí quando tinha uma festa de um amiguinho, os meus filhos pareciam aquelas crianças que estavam presos na jaula e foram soltos. Uhum. E aí eles queriam beber todo o refrigerante da festa. Entendeu? Aí eu falei, não, gente, tá errado isso aqui também. Isso aqui também não tá certo. Eu como adulta, optar por não tomar refrigerante, não comer açúcar, ótimo, eu tenho um propósito. Ele ainda não sabe. Então, o que eu preciso ensinar para ele é ter comedimento. Eu preciso ensinar para ele a ter temperança. Eu Uhum. preciso ensinar para ele a ter equilíbrio. Então, o equilíbrio não vem nesse desespero que ele ia para a festa para Claro, tomar o negócio. claro. Né? Então, ele tinha que ter uma maneira de tornar isso mais agradável para ele. Graças a Deus, né? Aí eu flexibilizei, eles tomavam com mais moderação. Quando chegava no aniversário, ele não estava tão desesperado por aquilo. Uhum. E ele próprio percebeu que quando ele tomava muito, ele passava mal. E aí agora ele já sabe que ele pode tomar um copo, ele pode tomar dois. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tenta impor uma coisa que é nossa para os nossos Exatamente. filhos e acaba causando o efeito inverso do que aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Né? Uma das E coisas isso que eu me fiz preocupa com. também, porque eu vejo muito mais desse radicalismo Uhum. nos vegetarianos e veganos do que no contrário. Né? Sim, Então, às vezes, os sim. pais tentam impor aos filhos: não, aqui na nossa casa a gente não vai comer isso por causa disso, disso, disso. A criança nem entende e ela está sendo limitada num nutriente que é extremamente importante para o crescimento Sim. dela. Né? Então, a É, gente precisa repensar esses valores. Né? concordo, concordo com você. E no caso, especificamente dessa questão do veganismo, é muito comum a gente observar pais veganos querendo influenciar os filhos, influenciar não, querendo obrigar os filhos a não comer, a não comer carne, né? Sim. Por quê? Porque você falou uma coisa muito importante, Ellen. Você falou por conta do que a gente chama de ideologia. É uma ideologia vazia, você usou essas palavras. Então é exatamente isso. É diferente, por exemplo, eu sou um cara carnívoro, eu não como frutas, vegetais, é muito raro eu comer. Mas assim, Uhum. eu vou ter a introdução do meu filho. Muitas pessoas já me perguntaram: você vai dar arroz para o seu filho? Você vai dar feijão? E a minha resposta é claro que eu vou dar arroz e é claro que eu vou dar feijão. Eu prefiro que ele coma comida de verdade. Pode ter certeza, eu não vou dar Doritos, eu não vou dar isso na introdução alimentar, né? Eu Uhum. vou trabalhar com comida de verdade e vou trabalhar dentro da proposta nutricional que eu acredito que seja superior.
bicho e planta. Não planta e bicho. Primeiro Claro. bicho, depois planta. Tá entendendo? Quando Uhum. você fala do refrigerante, os meus 2 filhos mais velhos, eles não tomam refrigerante. E eu fiz sempre a seguinte, eu sempre achei que refrigerante não é uma boa pedida, então o que é que eu fiz? Eu não tinha em casa. Mas quando ele ia para casa do amiguinho, para casa, eu não dizia absolutamente nada. O que aconteceu foi que todas as vezes que eles experimentaram, a experiência foi péssima. É um negócio que arde, um negócio, sabe? Eu não sei o que foi. Eu sei que eles fizeram careta sempre. E hoje eu tenho um de 19 e um de 13 que quando chegam, querem beber alguma coisa, o de 19 pede água com gás e o de 13 de vez em quando pede um suco de laranja. Tá entendendo? Então, quer dizer, assim, óbvio, suco de laranja não é lá essas coisas todas, a gente sabe disso, eu não vou entrar no mérito nutricional. Mas não bebem refrigerante, não foram, sabe, não tem essa questão. Em compensação, o meu filho não pode ver um calzone de chocolate, do meio, né? Não pode ver um calzone de chocolate, que é doido por calzone de chocolate. Só não come assim, porque a gente não faz essas farras todas. Mas eu acho que o mais importante, sabe, Ellen, é exatamente isso. É a gente conscientizar com informação e principalmente entender que o que maltrata a gente do ponto de vista biológico, vamos dizer assim, não é aquilo que você faz vez ou outra. Sim. Entendendo? É o que você faz todo dia. Exato. As pessoas não estão obesas, diabéticas, com doença cardiovascular, com câncer, com essa coisa toda, porque elas estão comendo, tomando refrigerante uma vez por semana. Elas estão obesas dessa forma porque elas estão tomando refrigerante todo dia. E não é Uhum. só o refrigerante, é o refrigerante com o fast food, sabe? É aquilo que a gente conversou no começo, são os processados, os ultraprocessados, são os grandes vilões, né? Uhum. Assim, você falou de ideologia e eu fiquei me lembrando aqui, né, das ironias que a gente tem nesse assunto, como, por exemplo, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que é vegano. E aí se coloca a culpa no pum da vaca e o cara É. dirige um Fórmula 1 que libera gás carbônico direto por conta da queima de combustível fóssil. Ele Sabe? deve queimar São muito mais do que o normal, incoerências né? que a gente não consegue entender, né? É. É muito interessante isso. As Deixa eu pessoas te não perguntar. devem nunca ter parado para pensar sobre esse assunto, né? Pois é, pois é. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Já está chegando aqui perto de 1 hora, né? Então também não quero tomar muito o teu tempo. Mas primeiro eu queria te perguntar, desses 20 mil livros que você acabou distribuindo. E pelo que você já contou, você teve uma certa dificuldade por conta, talvez, de ser uma autora, entre aspas, pequena, Sim. né? De produzir e tudo mais. Mas você encontrou problema no sentido ideológico, por conta, por exemplo, esse negócio da carne, né? Essa barreira, né? Você chegava para a editora, não vou falar bem de carne se carne não presta, alguma coisa dessa natureza. Você encontrou esse tipo de barreira? Não, com editora não. Hum. Mas eu tive sim alguns contratempos nesse sentido, porque o caminho para eu conseguir chegar dentro das escolas foi por meio das secretarias de educação dos municípios, né? Uhum. Então, em muitas ocasiões, eu me reunia com os secretários e o secretário tinha uma visão diferente daquilo que eu estava querendo levar. E por os livros serem patrocinados por empresas ligadas ao agro, né, muitas vezes as portas foram fechadas, Entendi, sim. Né? entendi. Então, o que as pessoas precisam entender é que o livro não é eu acho, não é a minha opinião, opinião de Ellen Fernanda Gomes, entendeu? O livro traz informação científica, não fui Uhum. eu que disse. Perfeito. E está aberto em inúmeros lugares, né? Com fontes confiáveis sobre esses assuntos que nós abordamos aqui. A única coisa que eu fiz foi transformar essa informação de uma maneira mais fácil para que ela pudesse chegar para todos os interlocutores. Né? E às vezes as pessoas achavam que eu estava indo lá nas escolas para fazer um. Não sei como eu posso descrever isso, sabe? Defender a bancada ruralista, vamos dizer assim. Uhum. Sim, Né? sim. E Porque hoje em não dia é muito era comum esse se o. politizar tudo, né? Isso. É E não era esse o impressionante. objetivo, né? Então, se você pegar os livros, eles têm aqui no começo, eles têm lá uma parte que eu chamo de informações ao leitor. Então, ele tem ali uma informação um pouco mais aprofundada
sobre os temas que são abordados no livro. E ele também tem uma outra parte que chama Como apresentar o livro para a criança. Então, ele vai chamar a atenção do adulto, do pai, sobre alguns pontos importantes que às vezes podem passar batidos na hora da leitura. Né? Então, a gente tem ali informação nos textos, mas a gente também tem mensagens nas imagens. Né? Então, às vezes, eu estou passando ali com um olhar desapercebido e eu não consigo captar tudo aquilo que o livro está trazendo. Então, essas informações que estão ali no começo, elas podem ajudar as pessoas que não entendem tanto sobre esse assunto a conseguirem explorar esses temas um pouco melhor com as crianças em casa. Muito legal. Né? Então, eu estou vendo aqui no livro do Será que os humanos precisam comer carne? Que esse texto é exatamente do Dr. Sérgio Flanza, né? Inclusive, ele vai dar aula no clube de leitura já já. Olha só que coincidência. Mesmo, que bacana. Eu preciso entrar nesse clube. Muito legal, muito legal. Ellen, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o pessoal faz para adquirir os livros? A gente falou das coisas malucas da Amazon. Como é que o pessoal faz para adquirir teu livro? A maneira mais fácil é entrar em contato comigo direto no Instagram. Perfeito. Eu tenho prazer em responder todo mundo, né? Mesmo que a pessoa more longe, a gente coloca lá no correio, num modo econômico, né? Fica viável para todo mundo e é a maneira mais fácil, né? Mais garantida, digamos assim, né? Muito legal. E a gente não falou desse aqui, né? Sim, é. A gente não falou. Esse. Será que o produtor quer intoxicar o consumidor? Então, esse foi o último que surgiu junto com o Comer e Crescer, o que tinha a ver. E ele fala também do medo das pessoas, que às vezes as pessoas até vegetais não querem comer, né? Porque tem medo lá de estarem sendo intoxicados. Tem essas notícias sensacionalistas aí, né? E é um livro que ajuda a trazer paz para o coração das pessoas, né? Então, não dá para a gente produzir a quantidade de alimentos que a gente precisa produzir usando técnicas do passado, né? Então, a gente precisa evoluir nesse sentido também, né? Então, a gente não precisa ter medo de sementes transgênicas, a gente não precisa ter medo de produtos sendo utilizados de forma adequada nas lavouras, né? A gente precisa ter medo de colocar porcaria na mesa da nossa família. É isso que a gente precisa ter medo. E isso é engraçado, né? As pessoas elas têm medo de determinadas coisas, né? Como, por exemplo, eu tive com um paciente terça-feira agora que ele estava falando, a minha, acho que é nora, é nutricionista. E ele veio se consultar comigo. Né? Aí eu disse, e por que você está se consultando comigo? Não, cara, porque toda vida que eu vou comer um bife que tem um pouco mais de gordura, ela reclama. Só que ela toma Coca Zero. Aí tu, sabe, aí eu não consigo me consultar com ela, porque ela vai querer que eu tome Coca Zero e vai querer que eu deixe de comer a gordura natural do alimento. Eu digo, entendi perfeitamente a sua colocação. Né? É isso aí. Muito bom. E as pessoas precisam entender também assim que a gente tem rotas metabólicas no nosso organismo para produzir energia a partir da carne, a partir da proteína. Sim. Mas o contrário, não. Né? Eu não consigo produzir proteína a partir da energia. Né? Então a gente precisa entender o nosso corpo e respeitar o nosso corpo. Exatamente. Então, os extremos talvez não sejam as melhores opções. Mas cada vez que eu escolho uma coisa e eu ouço o que o meu corpo está dizendo sobre aquilo, só tem a melhorar. Né? Exatamente. Exatamente. Minha querida, eu não quero tomar tanto do teu tempo. Eu também, às 5 horas agora, tenho o clube de leitura. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. E se você puder indicar, eu sempre peço isso no final, eu sou louco por leitura, então cada convidado meu que vem para cá é uma oportunidade de eu ter pelo menos uma indicação de livro que já entra para minha lista, que hoje é uma lista interminável de livros, né? Mas já entra para minha lista para poder adquirir. Então, se você puder deixar uma mensagem final e sugerir uma literatura que você acha interessante e pertinente. Todos os meus livros. Pronto. Não, um que eu gosto muito, que fala sobre esse último assunto que a gente falou, é esse aqui, que é o Agricultura, Fatos e Mitos. Legal. E ele é do Chico Graziano, não sei se você já leu. Não. Ele é um livro que traz para a gente a luz sobre essas dúvidas que a gente tem com relação aos transgênicos, com relação a como é que fazem os cálculos de dosagem dos produtos para serem utilizados nas lavouras, né? Quanto que pode ser consumido disso sem causar nenhum prejuízo para a nossa saúde, e também ele aborda vários mitos ligados à produção.
agropecuária de maneira geral. Então, é uma leitura muito legal para quem quer saber um pouco mais sobre isso, né? Certo, ótimo. De mensagem, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que as pessoas não podem se deixar influenciar de maneira sem questionar, né? Então, as pessoas, quando ouvirem alguma coisa, quantas vezes eu já não ouvi pessoas falando mal do agro, né? E às vezes a gente deixa de discutir porque você não quer arrumar briga com a pessoa que está falando, né? Mas nós temos que nos posicionar, porque se nós não fizermos a nossa parte, se nós não levarmos a boa informação, quem vai fazer isso por nós, né? Então, nós precisamos relembrar as pessoas a importância de se alimentar com alimentos de verdade para preservar a nossa saúde e a nossa longevidade, que é isso que mais importa, né? Então, as pessoas não podem ter medo de comer comida de verdade, e essa é que é a parte mais importante. Muito bom. Muito bom. Querido, eu quero te agradecer demais. Primeiro, agradecer por ter escrito esses livros. Vai me dar um apoio fenomenal para Tá bom. conversar com o meu filho mais novo. Segundo, te agradecer por ter aceitado o convite. Foi um bate-papo super legal. Assim, tenho certeza que a gente ficaria batendo muito mais papo se a gente não tivesse essa questão do tempo para cumprir. Mas muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E se por acaso algum dia eu vi que você andou viajando e tal, se por acaso algum dia você aparecer por aqui por Fortaleza, Vixe, por favor, entre em contato. A gente vai já tomar tem um lugar para café junto. ficar? Tomar um café junto e comer um churrasco. Isso aí é certeza. Combinado, então. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Para mim foi muito bom poder falar sobre o meu trabalho para um público tão diverso quanto é o seu. Que nós possamos fazer mais vezes isso. Legal Muito demais. obrigada de verdade. Tá bom, então. Um beijo grande. Tchau, Até tchau. logo, tchau, tchau.